Olá aluno, e aí? Tudo bem? Beleza? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, tá bom? Nós estamos aí falando sobre o abstracionismo, já vimos um pouquinho sobre a sua origem, sua formação, né? Todo o contexto que envolveu sua formação. Já podemos ver um pouquinho sobre os principais artistas, né? Podemos também estudar um pouquinho sobre a sua corrente de pensamento, né? Como pensa um artista abstracionista, de que forma ele pensa, como ele vê o mundo e como ele traz isso para a sua arte. Nós agora vamos aportar em terras brasileiras, tá bom? Nós vamos entender agora um pouquinho como o abstracionismo chegou ao Brasil e de que forma ele se deu aqui na nossa terra tão amada. Vamos lá comigo? Partiu abstracionismo no Brasil. Até rimou pra você ver, menina, eu tô aqui, o ninja, ninja em ser poeta. No Brasil, a primeira obra com características abstracionistas surgiu em 1922. Professor, essa data ela não me é estranha, professor. Não. Eu falei sobre ela no cubismo, tá bom? Também citei no abstracionismo. 1922 é justamente a semana que marca o modernismo brasileiro. Professor, eu sou mais uma vez, venho falar do modernismo em outro estilo? Venho, porque o modernismo, ele abriu campo, ele abriu margem para que os artistas pudessem se inspirar e pudessem se expressar da forma ao qual eles bem desejassem. Né? E desses outros estilos, cubismo, abstracionismo, outras escolas literárias surgiram porque o modernismo abriu este caminho. Tá bom? Então, em 1922, quando o modernismo estreia, quando o modernismo começa no Brasil, ele já vem com uma bagagem muito grande, já vem com a mala cheia de muita informação. E o abstracionismo também, né, começa a galgar primeiros passos, começa a engatinhar também, né, em 1922, a partir desta Semana de Arte Moderna que acontece no Teatro Municipal, no estado de São Paulo. E veio, né, através de Vicente do Rego Monteiro. Logo depois, em 1923, o fundo abstrato da obra A Negra, de Tarsila do Amaral, causou um grande impacto na época. Entretanto, o marco do abstracionismo no Brasil foi a primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Tá? A gente tem aí já traços abstracionistas desde 1922, mas agora vamos falar sobre o marco. Quando inicia, quando começa de verdade, quando o abstracionismo vem de verdade fazer história e fazer marca no Brasil? 1951, na primeira Bienal de São Paulo. Vamos continuar comigo? Um ano antes da primeira Bienal de São Paulo, em 1950, o pintor Samson Flexor criou o Ateliê Abstração, em São Paulo, no qual difundia os conhecimentos e técnicas comuns do abstrativismo, do abstracionismo nas artes. A partir dessas escolas, duas frentes do abstracionismo brasileiro se consolidaram. Então a gente tem aqui, né, Samson Flexor, um ano antes da Bienal de 51. Então, se é um ano antes de 51, é 50. Né? Olha nós trabalhando aqui com o nosso raciocínio lógico. Ele abre um ateliê. Para quem não sabe o que é um ateliê, é um espaço voltado para arte. O meu espaço aqui, ao qual eu estou gravando o vídeo, que é o meu estúdiozinho na minha casa, eu chamo meu espaço de ateliê, porque aqui é completamente voltado para a arte. Então, como é completamente voltado para o trabalho artístico, para a arte, o ateliê é isso, né? Ele tem exposições artísticas, ele é onde o artista ali vive o seu dia a dia. E esse ateliê é chamado de abstração, né? E a partir daí nós temos duas correntes, né, abstracionistas que se difundem, que surgem, que se expandem pelo Brasil através da obra de Samson Flexor. Vamos entender um pouquinho. Nós temos os expressionistas abstratos, tá bom?
com Yolanda Mohalli, Thomas Ianelli e Manabu Mabi, tá? E nós temos também os neoconcretistas. Quem são os neoconcretistas? Lígia Clark, Aloysio Carvão, Lígia Pape, né? E outros nomes também importantes. Nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas duas vertentes que se deram aqui no Brasil. Abstracionismo abstrato. Vamos entender o que foi isso daí. Entre as características mais presentes no expressionismo abstrato estão a expressividade e o simbolismo. Esses dois elementos são muito importantes para atingir o objetivo deste movimento: expressar a emoção e subjetividade. Então, a ideia, né, do abstracionismo abstrato é justamente expressar a emoção e a subjetividade. Você já entende subjetividade, porque eu já falei sobre isso nas aulas anteriores. E quando a gente fala em subjetividade, a gente está falando sobre as nossas emoções, o nosso interior, aquilo que nós vivemos e sentimos por dentro de nós. Por isso, as obras do período buscam refletir aspectos da condição humana, tá? Tamanha profundidade pode ser atingida através de outras peculiaridades, como nós vamos ver agora algumas propriedades e características do abstracionismo abstrato. Criação espontânea, né? Algo espontâneo é algo natural, algo da hora, do improviso, sem pensar, sem trabalhar, sem imaginar. É algo que vai surgindo e vai fazendo. Subjetivismo, improviso e emoção, totalmente ligado à espontaneidade, né? Essa espontaneidade ligada ao meu sentimento, à minha emoção. Uso de formas geométricas, técnicas energéticas na pintura, a influência da psicanálise de Carl Jung na composição das obras, o apelo ao subconsciente, valorização da obra, uso de materiais diferentes em uma mesma pintura. Então a gente está falando aqui de uma pintura muito emocional, muito subjetiva, tá? Muito carregada de emoção, e agora com a mistura de materiais, tá? Mistura de texturas, mistura de materiais dentro de um mesmo trabalho. E o interessante é a influência da psicanálise, né? O estudo da mente humana, a psicologia, a filosofia, né? O como o homem se conhece, o como o homem se entende, ou seja, toda a construção humana do interior, todo o seu processo sendo colocado dentro de uma obra artística. E nós temos também o neoconcretismo, tá bom? O neoconcretismo, influenciado pelas ideias da fenomenologia do filósofo francês Merleau-Ponty, não sei se é assim que lê, eu não falo francês, mas acho que é Merleau-Ponty, foi considerado como o divisor de águas na história das artes visuais no Brasil, sendo seus precursores o poeta maranhense Ferreira Goulart e a artista plástica mineira Lígia Clark. Então a gente tem o neoconcretismo como rompendo divisões, né, e trazendo uma nova linha de arte para o Brasil. Então foi uma vertente extremamente importante. E como marco, né, como pessoas ali que estão ali como marco nessa arte, nós temos Ferreira Goulart e nós temos Lígia Clark. Algumas características do movimento concretista são do neoconcretista: oposição ao concretismo, materialismo, cientificismo e positivismo. O neoconcretismo já era um estilo que existia, então ele vem sobre oposição a toda essa ideia materialista. Ele traz uma ideia mais subjetiva, emocional. A gente percebe que o absolutismo trabalha muito com o emocional, muito com os sentimentos, né? Muito com a emoção. Maior subjetividade e expressividade artística. Se o abstracionismo já era subjetivo, com o neoconcretismo ele passa a ser ainda mais subjetivo, ainda mais emocional. Liberdade de experimentação e criações artísticas. A gente faz o que a gente achar que a gente tem que fazer na minha pintura, na minha arte, na minha escultura. Eu vou expressar meu sentimento, minha emoção.
interação do público com a obra, abstracionismo e uso de cores e formas geométricas, transcendência da arte, existencialismo e humanismo. Quando a gente fala em humanismo, a gente fala sobre a valorização do homem, tá? A ideia neoconcretista, ela justamente vinha trazer uma arte mais do coração, tá? Uma arte mais do interior, uma arte que pudesse falar com mais propriedade da minha vida, do que eu sinto, do que eu penso. A gente tem, né, uma arte expressionista abstrata e ao lado uma arte neoconcretista. Nós vamos aí observar essas duas artes e perceber as características ao qual eu falei, né, nessas duas artes maravilhosas, e perceber que a arte abstrata, ela não tem a intenção de representar a realidade, como já falei isso várias vezes em outras aulas. Ela tem a intenção de passar subjetividade, emoção, sentimento, força, né, expressão, né, é a alma do artista sendo colocada nessas obras. E que você, ao ver a alma do artista, ao observá-la, você pode também ver a sua, trazer a sua interpretação, trazer a sua visão de mundo em cima dessa arte e se identificar e se reconhecer também dentro da arte, dentro do produto cultural que outro artista trouxe para nós. A verdade é que a produção desse tipo de obra não ficou presa no início do século XX e está presente até hoje nas obras de novos e contemporâneos artistas. Visto isso, torna-se impossível falar sobre todos esses artistas e obras, a fim de apresentar uma parte de produção brasileira no período de chegada de arte abstrata no país. Ou seja, eu acabei de ler que a arte abstrata continua até hoje. Foi uma vertente que foi crescendo, foi evoluindo, foi se transformando e ela está viva até os dias de hoje. Os artistas continuam se expressando através da arte abstrata. A Bienal de São Paulo, uma iniciativa do empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, é um dos marcos do fim do isolamento cultural brasileiro. Sua primeira edição foi realizada pelo Museu de Arte Moderna, a exposição que destinou salas especiais aos dois principais representantes brasileiros do modernismo, Cândido Portinari e Di Cavalcanti. Trouxe as obras do espanhol Pablo Picasso e do belga René Magritte pela primeira vez ao Brasil. Então a gente tem aí a Bienal de São Paulo misturando modernismo, cubismo, abstracionismo e outras escolas literárias dentro de uma escola só, né? É um evento extremamente importante e já perpassou por várias outras edições. Esse foi o abstracionismo no Brasil, tá bom? É como ele se deu, como é que ele chegou. A gente viu que aqui ele ganha duas vertentes extremamente importantes, né? Para a arte, a gente percebeu que o abstracionismo é o estilo que existe até o dia de hoje e vigora até os tempos atuais. Se você não entendeu a minha aula, o que eu te peço? Volta lá do início, assista mais uma vez, tá? Para que você possa compreender o assunto por inteiro. Se ainda assim lhe sobrar alguma dúvida, manda mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tirar a sua dúvida e juntos construirmos este maravilhoso caminho de ensino-aprendizagem. Certinho? Se cuida, cuidado, tá? Saia de casa se for necessário. Evite aglomeração, evite festa, evite movimentos. Cuide de você, cuide da sua casa e cuide da sua família, tá bom? Abraços, até a próxima aula. Valeu!